Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar, meninas? Vamos acordar porque chegou vídeo no canal. E a Alice já botou assim, ó, pá, preciso desabafar. Nossa, esses preciso desabafar me dá até medo. Não li ainda. Ou li. Tem umas coisas, eu acho que eu comecei a ler. Gente, tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa aquele emoji aí. Deixa aí nos comentários como você está se sentindo hoje, fofas. Sim, fofos também, que eu esqueço que aqui tem meninos, meninas. Deixa aí o emojizinho. Ai, qual seria o meu emoji hoje? Eu tinha falado no vídeo que eu gravei antes que seria o olhinho pra cima, mas depois do vídeo que eu gravei, eu fiquei tão feliz, assim, me trouxe recordações tão boas no coração que eu acho que eu colocaria aquele emoji assim, com sorrisinho no rosto. Sabe? Quando você lembra. Oh. Se vocês não viram o vídeo ainda que eu gravei, um amor pra recordar. Corre lá pra ver porque tão lindinho. Bom, mas vamos lá, porque a Alice agora precisa desabafar e o papo aqui é sério. Eu acho, né? Porque se ela precisa desabafar, o papo é sério. Dani e todas Alices. Com vocês também, meninas. E Romeus. Te acompanho desde 2019. Conheci seu canal através da Dani Bogione. Um beijo, Dani Bogione. E hoje vim aqui contar a minha história, ou um desabafo. Hoje encontro sem saber ao menos quem eu sou. E não tenho ninguém para conversar. Então bora conversar com a gente. Tudo começou em 1991, que foi o ano que eu nasci no interior do estado do Rio de Janeiro. Meus pais são de uma determinada religião cristã. Ah, meu Deus, eu li um pouco da história dela. Agora estou relembrando aqui, Alice, a sua história. Desde quando eu nasci. Eu não lembro muito da minha infância. Eu lembro que na garagem do portão de casa tinha uma grade. E eu ficava horas na grade olhando as crianças da rua brincar. Elas brincavam de pega-pega. Eu ficava ali olhando e as outras crianças queriam que eu falasse onde as crianças que estavam na rua estavam escondidas. Elas brincavam de amarelinha, elástico. E ela ficava olhando, gente. Por quê? Vocês vão entender. As crianças me chamavam para brincar. Mas eu pedi à minha mãe e eu já sabia a resposta. Não. Pois ela falava que eu ia me sujar, que eu ia pegar piolho. E também o mais importante, aquelas crianças não são da sua religião. Pronto, tocaram no meu ponto fraco. Ai, gente, essa história de religião me deixa tão nervosa nesse canal. Eu fui crescendo sozinha, pois os meus primos, por parte de pai, chamavam pra gente para aniversário, Natal, e a gente não ia por causa da religião. A nossa religião não comemora. Hoje, olhando a minha infância, eu não tenho muito para contar. Nem pude ser criança. Sempre eu não podia fazer nada, pois eu ia me sujar, eu não podia andar descalça, minha mãe não gostava. Isso ela mesmo conta, sabe? Na escolinha eu não podia brincar na área. Se eu chegasse em casa suja de areia, eu apanhava. Eu já fiquei tonta. Eu saí de uma história, menina, de amor pra recordar, pra cair, não preciso desabafar. Fiquei tonta. Pega o Rivotril, gente. Pega o Rivotril, porque essa história é Rivotril, tá? Bom, então a mãe batia nela. Ela me obrigava a comer. Não, pera. Ai, meu Deus, vocês me deixam nervosa. A minha mãe me obrigava a comer e a escrever com a mão esquerda, mesmo eu sendo destra, porque minha mãe achava linda uma pessoa que é canhoto. E fora, gente, outras coisas que eu nem lembro. Isso porque a mãe dela era de uma religião assim, né? Deus maravilhoso, né? Vamos fazer o bem para as pessoas. Eu vou falar um pouco da minha mãe. Ela nasceu num outro estado que a gente mora atualmente. Família de 12 irmãos, ela era caçula. O pai registrou quando ela tinha 4 anos, pois ele esperava vários filhos nascer para ir somente uma vez no cartório registrar todo mundo. Então, até hoje, ela não sabe a idade correta dela, pois ela acredita que o pai inverteu a ordem de nascimento dos filhos. Minha mãe teve uma infância extremamente pobre, ela teve que abandonar os estudos cedo. Ela não tinha condições de ir para a escola. Passou muita vontade quando criança. O sonho dela era ter uma boneca bebê estrela.
E em 2023, esse ano, ela conseguiu realizar esse sonho. A minha mãe conheceu meu pai por intermédio do irmão dela. Casaram e meu pai não quis que minha mãe trabalhasse fora. Eu já começo a ficar nervosa com vocês. Ele quis que minha mãe fosse dona de casa. Depois de 6 anos de casado, teve eu, e depois de 4, meu irmão Romeu. Minha mãe sempre foi submissa a meu pai. Por causa da pobreza extrema na infância, hoje eu considero minha mãe acumuladora. Nas prateleiras dela, tem perfume, gente, vencido há 10 anos. Ela guarda roupas velhas que não usa, mas também não doa. Sei. Filho de Deus, ela. Quando ainda morava com ela escondia alimentos para a gente não comer. Ela sempre foi uma pessoa querida pelas pessoas de fora, principalmente da religião que ela frequenta. Porém, eu e meu irmão sabemos como ela é uma pessoa extremamente difícil de lidar. Como sempre... desculpa. Ela sempre colocou meu irmão e eu um contra o outro. Hoje, depois de adultos, a gente vê isso. Ela nos manipulava e fazia a gente brigar. Por esse motivo, eu e meu irmão nunca fomos amigos na infância e na adolescência. Sempre falava mal do meu pai para nós e para as pessoas de fora, ela se fazia de vítima. Hoje adulta eu vejo que ela também manipulava meu pai. Ela até hoje é aquela pessoa que todos têm inveja dela. Todos estão falando dela. Ela é sempre a vítima de qualquer história. Adiantando para a minha saúde mental, eu tive que me afastar dela. Pois ficar horas ao lado dela, ela me sugava todas as energias. E sempre ela me colocava para baixo. Ela sempre colocou a Alice para baixo. Ela falava assim: nossa, olha como eu sou magra. E olha como você é gorda. Você puxou a família do seu pai. Na verdade, Dani, eu vendo fotos minha criança e adolescente, eu nem acho que eu era gorda. Mas na cabeça dela eu era. E ela dizia também que eu sempre fui preguiçosa, que tudo que eu fazia não estava bom. Meu pai, ele é o filho mais velho de 10 irmãos. Meu pai era o filho mais velho de 10 irmãos. Ele tinha um pai alcoólatra e violento. Meu avô abandonou minha avó com 10 filhos e sumiu pelo mundo. Meu pai pegou a responsabilidade de cuidar dos irmãos. Então ele trabalhou muito tempo como pedreiro. Ele mesmo construiu a própria casa. Sempre foi muito trabalhador. Nunca deixou faltar nada em casa. Porém, ele sempre achou que isso era o suficiente. Nunca ligou para comprar uma roupa, nunca levou a gente para passear, para viajar. Depois que meus pais casaram, ele já tinha uma condição melhor. Mas ele achava assim, botar comida em casa é isso que é o dever dele. Você não tem que dar amor, você não tem que dar carinho, não levava as crianças para passear, nada. Então eles sempre foram de ficar dentro de casa. Bom, a violência também do pai do meu pai acabou ficando para ele. Ele nunca foi de conversar ou explicar o porquê que ele estava dando uma surra na gente. Lembro que eu apanhava por besteira. A minha mãe, ela não trabalhava, então ela ficava o dia todo, em casa. E muitas vezes eu fazia alguma bagunça, aquela bagunça de criança. E ela vivia nos ameaçando que quando meu pai chegasse, ele ia nos bater. E nisso ela chegava pra mim, falava alguma coisa pro meu irmão, ela falava uma outra coisa, colocava a gente um contra o outro e dava pro meu pai a versão dela. Então meu pai acabava batendo na gente, sabe? Pegava eu e meu irmão, trancava a gente no banheiro e batia de cinta. Se a gente chorasse era pior. Ele batia principalmente nas pernas. E no outro dia da surra, minha mãe fazia questão de colocar um short em mim e no meu irmão pra gente ir pra escola e pra todo mundo ver que a gente tinha apanhado. E pra gente passar vergonha. Isso era a palavra dela. Gente, olha, aí vocês falam, né? Vocês vão ver aqui que a mãe dela era religiosa, assim, ao extremo. Religião do capeta, né? Porque olha o que ela fazia com os filhos. Bom, meu pai, ele nunca foi presente. Ele é muito manipulado pela minha mãe. Outra vez que lembro que ele foi me buscar na escola, lembro que uma vez ele foi me buscar na escola e um coleguinha falou assim: a Alice respondeu a professora hoje. Gente, meu pai nem pensou 2 vezes. Na porta da escola, ele me deu um tapa na cara.
eu tinha 12 anos. No outro dia, ele pediu para minha mãe conversar com a professora para saber o que tinha acontecido. A professora falou que não tinha sido nada demais, tinha sido mal entendido. Resumindo a história, era mentira do meu colega, né? Mas ele nunca foi capaz nem de me pedir desculpas pela vergonha que eu tinha passado na porta da minha escola. Bom, vou chegar agora na adolescência. Eu sempre fui muito insegura e baixo autoestima, até hoje eu sou. Desde que eu me lembro que minha mãe controlava tudo que eu comia, pois eu estava gorda, né? Eu não preciso dizer que depois eu comecei a descontar minha frustração na comida. Eu não usava muitas roupas porque eu era cristã e cristão não podia usar certos tipos de roupa. Na adolescência, eu não podia fazer amizades com todas as adolescentes que eu conhecia, porque não eram da minha religião. E ela falou que ela sonhava em dar beijo na boca, que ela era boca virgem. Chegou a hora de eu querer sair com as minhas amigas, mas eu não podia, pois muitas vezes tinha uma festa de aniversário, mas a gente não comemorava. Festa da cidade eu não podia ir, pois cristão não frequentava esse tipo de festa. Na pracinha eu também não podia ir, pois meus pais não queriam ver a filha deles na pracinha até tarde. A única escapatória que eu tinha era quando eu ia dormir na casa de alguma amiga e a mãe dela deixava a gente na pracinha no período da tarde ou no centro da cidade. Na época de Natal, as lojas ficavam abertas até as 10 da noite e a gente adorava ficar andando por lá. Eu sempre fui muito tímida, até hoje eu sou, sabe? Eu acho que meus pais fizeram isso comigo. Eles me calaram e calaram a minha personalidade. Tímida, com autoestima baixa, eu chegava nos lugares, eu não olhava pra ninguém. Tinha um garoto que mexia com o meu coração, o nome dele era Cauê. Ele era um ano mais velho. Sempre encontrava ele no recreio. Todas as minhas amigas sabiam que eu gostava dele. Porém, eu não sabia nem como chegar nele. Ele usava roupa de skatista, que era moda, era loiro, magrelo. Quando ele passava, eu me derretia. Um dia eu tomei coragem e pedi para as minhas amigas falarem que eu queria ficar com ele. Isso, gente, eu não tinha dado nenhum oi para ele. E para minha surpresa, ele aceitou. Eu tinha 15 anos. Mas, como eu ia ficar com ele, né, eu não podia nem dar um peido que meus pais já estavam sabendo. Então, um dia, sabíamos que ia ter aula vaga, pedi minha amiga para avisar ele, e assim foi feito. Quando saí no pátio da escola, eles estavam me esperando. Para ninguém desconfiar, as minhas amigas foram comigo. Saímos e andamos um pouco, conversamos, achamos um terreno que estava em construção e resolvemos que ali íamos dar um beijo. Sim, um beijo na boca. E assim eu dei meu primeiro beijo. Foi ruim, foi estranho. Ele, porém, foi super legal comigo, conversamos e beijamos bastante, naquele sol de rachar 11 horas da manhã. Porém, a sorte não estava comigo. Na hora que eu estava saindo do terreno com ele, um irmão da religião dos meus pais viu a gente e, como língua de crente não para na boca, ele foi correndo contar para os meus pais. À noite, depois da igreja, meu pai sabendo do ocorrido, eu apanhei muito, principalmente no meu rosto. Para meu pai, eu era uma sem vergonha. Eu não podia namorar a ninguém que fosse fora da religião. E como ele ia ter um cargo na congregação, eu fazia ele passar vergonha. Se eu já não podia sair, agora que eu estava ferrada mesmo. Era igreja, escola e casa. Cauê até veio atrás de mim, porém eu fiquei com medo de alguém ver e ficar sabendo e me afastei dele. Depois de uns dias, fiquei sabendo que ele ficou com aquela minha amiga que eu pedi para falar com ele numa festa. Ele ficou com a amiga dela na festa, né? O tempo foi passando e eu fui crescendo e aprendendo sobre sexo, namoro, tudo por revista, capricho, atrevida. Eu me achava atrasada, pois eu só tinha beijado uma única vez. Quando minhas amigas contavam as experiências dela, tinha uma que já tinha tido até a primeira vez. Eu ficava assim, louca pra saber, né? Mas aquilo ali para os meus pais era um assunto proibido. Deus me livre de falar em sexo lá em casa. Uma vez, todas minhas amigas iam numa domingueira num clube que tem na cidade. Fui pedir a meus pais, falei que eu queria ir, queria muito conhecer. Meus pais ficaram chocados que eu estava pedindo para ir no lugar daqueles. Que cristão nenhum colocava o pé ali. E que se eu fosse lá, eu ia virar uma prostituta.
e era isso que eu queria, assim então eu percebi que não adiantava conversar com meus pais, pois eles nunca o entenderiam. Gente, isso é até hoje. Eu comecei a minha fase então desobediente. Eu nunca bebi ou usei drogas, tá? Mas eu queria sair com as meninas da minha idade. Eu não ligava se tivesse que ter horários, mas eu queria ir, eu queria ver o mundo. Então eu comecei a bater de frente com meu pai. Eu não queria mais ir para a igreja, ele me obrigava. Eu nunca tive opinião sobre a minha própria religião. Para eles tinha que ser ou da igreja deles ou da igreja deles. Chegou a ter uma famosa internet em casa que era de escada. Ali eu tive a oportunidade de ser quem eu era de verdade. Eu utilizava 15 minutinhos, então eu entrava no Orkut. Aí ela falou assim, tô dando um spoiler aqui. E no MSN. Eu entrava em salas de bate-papo e conversava com várias pessoas e uns garotos que eram da mesma idade que eu. E da mesma cidade, né? Porém, gente, eu sempre marcava no... ela acabou conhecendo pessoas pela internet, mas ela sempre marcava à tarde na pracinha. E assim conheci meu primeiro namorado. Eu tinha 17 anos, ele 23. Eu totalmente inexperiente. Ele já tinha namorado várias vezes. O nome dele é Paulo. Ele era baixinho, ele tinha 23 anos, né? Era bonito. Ela falou que ele tinha um bafo horrível, pois ele tinha problemas de estômago. Mas pra mim, que tinha uma autoestima lá no pé, era o máximo ter um homem de 23 anos me dando moral. Nosso primeiro encontro foi na pracinha de sempre. Conversamos bastante, mas não rolou beijo. Porém, passei meu número do meu celular. Na época, era aquele quadradão azul da Nokia. Tinha um joguinho de cobrinha, lembra? Eu tinha ganhado da minha prima que tinha comprado um celular pra ela. Eu não tinha crédito para falar com ele. Ele que tinha que ligar para mim. E foi assim, ele me ligava, eu me trancava no quarto, eu entrava dentro do guarda-roupa, literalmente para falar com ele, pois os meus pais não podiam ouvir. E eu ficava ali horas conversando com o Paulo. Eu era super carente de atenção e me apaixonei, né? Como não tinha diálogo em casa, meu passatempo preferido era escrever no meu diário. E lá eu colocava todos os meus sentimentos e inseguranças. Acabei escrevendo sobre Paulo. Guardem essa informação. Foi passado o tempo conversando com o Paulo pelo celular, escondido na pracinha. Chegou um dia que ele me chamou para ir na casa dele, que ele queria me apresentar para a família. Ele dizia que gostava muito de mim e não importava o quanto meu pai era bravo. Ele queria viver esse amor. Assim eu menti para os meus pais, disse que eu ia almoçar na casa de uma amiga e na verdade fui na casa de Paulo. Porém, nesse dia, gente, eu esqueci o diário em cima da cama. Meu pai entrou no meu quarto e, óbvio, né, lá em casa não existia a palavra privacidade, ele resolveu ler o meu diário. Tudo que eu escrevi é sobre Paulo, os meus sentimentos, e na época eu não suportava mais morar naquela casa. Almocei na casa do Paulo, conheci a mãe, pais, irmãos. Nossa, me trataram tão bem, foi uma tarde maravilhosa. Mas eu mal sabia o que me aguardava. Pedi para Paulo me levar embora e me deixar na esquina. Chegando na esquina, pude ver meu pai na frente do portão me esperando. Quando ele me viu, veio na minha direção com o cinto na mão. Me segurou pelo braço com tanta força que eu fiquei roxa por dias. E foi me batendo até o portão de casa, gritando. Todos os vizinhos saíram no portão para olhar. Mesmo assim, ninguém fez nada. Afinal, até hoje é normal, né? Um pai bater num filho. E quando entrou em casa, as cintadas foram no rosto. Ele mesmo dizia que era para eu ver que eu apanhei, pois eu era uma vagabunda. Quebrou meu celular na parede. Gente, isso se repetiu muitas vezes, tá? E como isso era final de semana, ele não ia trabalhar em casa, ele fez tratamento de silêncio. Ficou semanas sem falar comigo. A única coisa que ele falava comigo quando chegava a única hora... Olha, gente, ai meu Deus do céu! A única hora que ele falava com ela é quando eles chegavam na igreja. Por quê? Porque ele tinha que demonstrar que ele tinha uma família de margarina, né? Maravilhosa. Bom, passando semanas, né? Passei semanas somente indo para a escola e para a igreja. Paulo estava preocupado comigo, ele ligava e meu celular dava caixa postal. Afinal, meu pai tinha quebrado, né? Eu não entrava no Orkut nem no SMS. Até que ele resolveu bater na porta da minha casa. Meu Deus, minha mãe atendeu. Como sempre, para as pessoas de fora, ela sempre foi uma querida, né? Recebeu ele super bem, porém não chamou para entrar, mas me chamou no quarto avisando que tinha um homem querendo falar comigo.
Nessa hora eu fiquei até branca. Desci a escada com as pernas bamba. Cheguei no portão e vi que era Paulo. Ele veio com um sorriso no rosto. Contei tudo o que tinha ocorrido. Ele perguntou se eu queria namorar com ele, que ele estava disposto a conversar com meu pai. Eu falei que querer eu queria, porém não sabia se meu pai deixaria, pois Paulo não era da minha religião. Conversamos mais um pouco e Paulo foi embora. Porém combinamos que eu ia falar com meu pai para Paulo me pedir um namoro. Entrei dentro de casa, como eu falei, né, eu não tinha privacidade, minha mãe tinha ouvido a história toda. Ela disse que estava desapontada e que Deus nunca ia aceitar aquele namoro, pois a gente não era da mesma religião. Não, pera, gente, presta atenção no que a mãe dela falou pra ela. Olha, estou desapontada com você. Deus nunca vai aceitar esse namoro. Vocês não são da mesma religião. E, gente, aí a mãe dela falou assim, você não vai poder casar com ele, porque ele não é da nossa religião. Detalhe, ela nem estava namorando ainda, né? E quando eu morresse, eu não iria para o Amargedon. Eu não passaria para o paraíso. E essas foram as palavras da minha mãe. Eu subi com um sorriso no rosto. Eu estava com medo, mas ao mesmo tempo eu não estava nem aí se ela contasse para o meu pai. No outro dia cedo, pedi para conversar com meu pai. Falei sobre Paulo e, para minha surpresa, ele disse que queria conhecê-lo. Acho que minha mãe já tinha conversado com ele. Marquei com Paulo 2 dias depois, que era a folga dele, para ir lá em casa. E assim foi feito. Chegou o temido dia. Nossa Senhora, eu suava mais que tudo. Paulo, como combinado, chegou pontualmente. Meu pai estava esperando ele sentado no sofá. Paulo cumprimentou e falou que gostava muito de mim, queria um namoro sério. Meu pai foi perguntando logo com que ele trabalhava, o que ele poderia aceitar nosso namoro, porém eu ia ter horários. Sim, Paulo tinha que ir lá em casa na segunda, quinta e no sábado, de 7 às 10 da noite. E se a gente saísse, tinha que levar meu irmão junto. E 10 horas eu tinha que estar em casa. Essas eram as regras, senão o namoro acabaria. No primeiro dia de Paulo lá em casa, eu mal podia acreditar que eu estava ali com meu namorado sentado no sofá. Claro que não dava para ficar beijando ele, pois meu irmão ficou sentado olhando para a nossa cara. Quando era dia de folga no trabalho, ele me buscava na escola. Gente, era o máximo. Eu finalmente tinha um namorado. Então, assim, ela... né, pra ela, imagina. E assim foi por um tempo. Porém, Paulo começou a se cansar. Ele estava acostumado a ir em festa, barzinho... E ele eu não podia acompanhar ele em nada. Eu tinha horário e tinha que levar meu irmão. Quando foi na virada do ano, Paulo me chamou para passar numa outra cidade. Resolvi pedir a meu pai, pelo tão aguardado não, né? Pensei. Mas ele deixou, mas eu teria que voltar às 11 horas da noite. Era virada de ano, gente. Expliquei para ele que não tinha como voltar às 11 horas da noite, que o ano virava meia-noite. Era em outra cidade. E ele falou que ele deixaria, mas eu teria que estar em casa 00:30. Tipo... pá, feliz ano novo, corre pro carro, vai embora, né? E assim foi. Eu fui animada, era a primeira vez que eu ia ver uma virada do ano. Gente, vocês estão entendendo? Bom, peraí. Ah, tá aqui. Tô doida, gente. Eu não tinha nem roupa pra ir, mas me arrumei com o que eu tinha e fui. Chegamos, a gente comeu, esperamos a virada... Mas eu tinha que chegar 00:30, né? Vocês lembram? Então o ano mal virou e avisei a Paulo que a gente tinha que ir embora. Era Cinderela, né? E assim foi feito. Só que quando a gente estava voltando, teve um acidente na pista que atrasou tudo. Gente, eu cheguei em casa 00:40. Meu pai tinha marcado 00:30. Meu pai já estava me esperando no portão de casa. Quando Paulo parou o carro, ele me puxou pelos cabelos, me tirou do carro e não quis escutar nenhuma explicação. Me chamou de vagabunda e disse que se eu quisesse viver naquela casa era do jeito dele. Paulo tentou me defender, porém ele falou para ele sair dali, pois senão ele chamaria a polícia. Sendo assim, Paulo foi embora. Entrei em casa apanhando e escutando a frase que ele sempre falava, que a casa era dele
enquanto eu estivesse comendo da comida dele, eu teria que fazer o que ele mandasse. E falou que eu teria que terminar o namoro com o Paulo, pois ele não ia aceitar mais. Gente, eu chorei tanto. Eu falei que eu não ia fazer aquilo. Aí ele me batia mais ainda, principalmente no meu rosto. Você viu que ela sempre frisa aqui que ele batia no rosto dela, né? No outro dia eu tentei conversar com a minha mãe, para ela conversar com meu pai. Ela falou que não tinha como fazer nada, pois os irmãos da igreja já estavam falando que aquele namoro não era certo. E passou 2 dias, liguei para Paulo. Marquei na esquina de casa e falei para ele que a gente tinha que terminar. Ele falou que entendia, que ele gostava de mim, porém ele não podia tomar nenhuma atitude, né? Tinha 3 meses que a gente se conhecia e assim terminei meu namoro. Assim fui para casa chorando. Não sei por que eu tentei ainda conversar com a minha mãe, sei lá, pedir um abraço de consolo, porém ela só falou para mim parar de ser idiota e parar de chorar. Passou o tempo, eu fiquei sabendo pelas minhas amigas que Paulo, claro, estava se divertindo, né? E eu naquela vida da igreja, e sonhando com que um dia pudesse conhecer o mundo. Não podia nem escrever mais no meu diário, pois meus pais poderiam ler. Comecei a estudar, então meu foco era arrumar um emprego. Eu pensei, vou arrumar um emprego para sair dessa casa. Sempre sonhei em fazer graduação. E assim foi, cheguei no último ano do ensino médio, me inscrevi no Enem. A prova era em outra escola, distante da minha casa, e eu tinha que pedir para o meu pai me levar. E ele falou que não ia me levar, pois eu não precisava fazer faculdade, que logo o Amargedon... Gente, vocês não me estressam não, hein? O Amargedon viria e que para isso eu não precisava eu não precisava ter faculdade. Então, acabei não fazendo. Terminei os estudos, arrumei um emprego no mercado, ganhava mal, fazia de tudo, limpava até o chão. Mas eu estava feliz, pois eu tinha meu dinheirinho. Ah, esqueci de dizer que meu pai também sempre humilhava minha mãe por ela não trabalhar fora. E eu sempre achei o cúmulo aquilo tudo. Ela comprava as coisas que ela tinha que comprar tudo escondido. Creme, maquiagem. E ela tinha que esconder, senão meu pai achava que ela gastava com besteira. Um dia eu estava trabalhando no caixa do mercado, entrou um cara lindo, aparentava ter minha idade. Ele comprou um refrigerante e foi embora. Passou um tempo, ele foi lá novamente. E eu passei a compra novamente para ele. Teve um dia que eu precisei sair mais tarde do mercado, né, o qual eu trabalhava, e acabei perdendo o horário de ir para a igreja. Mas só para fazer pirraça, meus pais me trancaram para fora de casa. Porém, nem liguei. Eu tinha um dinheiro, fui para uma lan house e fiquei lá sentada no computador. Entrei no meu Orkut e tinha um comentário da minha foto. E um pedido de depoimento. Ah, e era o cara lá que tinha passado as compras com ela. Então o nome dele era Matheus, o cara que tinha ido no mercado. Aquele que passou as compras. Logo adicionei ele no MSN e para minha surpresa ele estava online. Perguntei como ele descobriu meu nome, ele falou que já tinha me visto na igreja que a tia dele frequentava, pois era a mesma congregação que a minha. Ele tinha perguntado meu nome e quando ele foi para o mercado ficou com vergonha de se apresentar. Conversamos muito, aí minha hora tinha acabado na lan house, coloquei mais 1 hora e ficamos mais um pouco conversando. Porém precisei sair, pois estava dando a hora dos meus pais voltarem para a igreja. Já sabia que eles iam brigar comigo, pois eu não cheguei a tempo de ir. Imagina se eles soubessem que eu estivesse na lan house. Antes de sair, passei meu número de telefone para ele. Nessa época eu já tinha comprado um outro celular com meu dinheiro. Era um Motorola redondinho, parecia um ovinho. Passou um tempo, Matheus ia no mercado, somente me cumprimentava. E quando chegava em casa, ia correndo falar com ele no MSN. Até que ele me chamou para sair. Mas já sabia que seria difícil as coisas com meus pais. Então combinei com 3 amigas de ir numa lanchonete e lá eu encontraria o Matheus. Para não dar falatório, como a cidade é pequena, minhas amigas ficariam na mesa e assim foi nosso primeiro encontro. Eu, Matheus e minhas amigas. Gente, a gente deu muita risada. Como eu tinha horário para voltar para casa, 10 da noite, né? Comemos rapidinho e ele me acompanhou até a rodoviária. Eu e ele um pouco à frente e as meninas atrás. Não rolou nenhum beijo, nada. Mas eu estava tão feliz. Logo ele me chamou para o segundo encontro, porém ele foi sincero. Disse que queria me pegar na frente de casa. Aí eu tinha que encarar a fera do meu pai novamente.
Porém, Mateus tinha uns pontinhos extras, pois a tia dele era da mesma religião que meus pais. E Mateus, na época, frequentava a igreja. Então, sabendo disso, meu pai logo aceitou esse encontro. E como combinado, ele e a tia foram me buscar na frente de casa. Meu pai, como sempre, fez questão de ir na minha frente ver de perto Mateus. E em seguida nós saímos, né? Fomos num restaurante, comemos, conversamos. E em seguida, conversamos. E demos nosso primeiro beijo. No horário marcado, a tia dele nos buscou e nos deixou em casa. Lembro como hoje que cheguei em casa parecendo que estava nas nuvens. Eu estava apaixonada por Mateus. Hoje eu penso como eu era carente, gente, pois qualquer migalha eu já achava que era amor. Mateus começou a frequentar mais vezes a igreja dos meus pais. Isso meu pai se enchia de orgulho. E até que ele pediu para namorar comigo. E foi conversar com meu pai. Bom, a vida foi indo, eu trabalhava, namorava e as coisas foram esquentando. Qualquer oportunidade de ficar juntos, a gente aproveitava. Até que aconteceu nossa primeira trans. Misericórdia. Como sexo era assunto proibido lá em casa, eu não tinha muita informação. Eu via as coisas pela revista, né? Até que tentamos a primeira vez e não deu certo. Aí a gente conseguiu. Na minha cabeça, como eu era virgem, eu não tinha chance de engravidar. Então foi sem preservativo. Eu e Mateus estávamos com 9 meses de namoro. E descobrimos juntos que o sexo era muito bom. Então não paramos mais. Porém, a gente usava camisinha. Nessa época, ele estava com o seu carro. Então a gente tinha mais oportunidade de ficar junto. Se passou um mês, minha menstruação atrasou. Comecei a sentir uma cólica na ponta da barriga. E como sempre tive muita cólica no começo do ciclo, achei que era normal. Chegou outro mês, minha menstruação não veio e falei com o Mateus, que na hora ficou branco. Porém, ficamos felizes. Ele ficou feliz, deu um beijo na minha testa e foi na farmácia comprar um teste. Bom, conclusão, gente, Mateus voltou com esse teste, ela fez o teste e ela estava grávida. Abri a porta do banheiro e ele dando risada, me abraçando e falando que ia ficar tudo bem. Porém, achamos que tinha a possibilidade de ser um falso positivo, pois eu não tinha feito o teste com a primeira urina do dia. Então, marcamos um exame de sangue. Avisei minha mãe que teria que entrar mais cedo no mercado e fui no centro da cidade fazer o exame. Somente à tarde ia ficar pronto. Mateus ia sair do trabalho e pegar o exame. Então, Mateus saiu do trabalho, buscou o exame e viu que estava positivo. Meu mundo, gente, girou na hora. Resolvemos conversar com os pais de Mateus primeiro. Diferente dos meus pais, os pais dele tinham mais liberdade de conversa, né? E ali contamos que eu estava grávida e pedimos para eles irem conversar com os meus pais, pois eu não sabia qual seria a reação do meu pai. Meu pai sempre foi estourado, né? Tinha medo até dele bater em Mateus. E 3 dias depois fomos. Nesses 3 dias eu nem dormi. Eu não conseguia trabalhar, até que chegou o temido dia. Avisei para os meus pais que Mateus ia lá em casa. Eles nem desconfiaram. E Mateus foi direto ao ponto. Acho que Charlotte levantou ali. Mateus foi direto ao ponto. Falou que queria casar comigo e que eu estava grávida. Que mesmo que se eu não estivesse grávida, ele ia que se casar. Vocês entenderam? Gente, foi o caos. Sim. A minha mãe já começou a falar o que as pessoas da igreja iam falar. Como sempre, o que importa para minha mãe é a opinião dos outros. Meu pai falou que estava triste e decepcionado, né? E eu esperava até que ele fosse me mandar embora de casa. Porém, ele não fez nenhuma menção disso. Mas também nem falava comigo. Minha mãe se trancou no quarto e falou que eu era vergonha da família. Eita. E foi assim por muitos dias. Meu pai não falava comigo, minha mãe trancada no quarto e eu me sentia uma estranha em casa. O único que falava comigo era meu irmão. Mateus foi logo se apressando para marcar nosso casamento, que foi depois de 3 meses da descoberta. Ele continuou morando na casa dos pais. E eu na casa dos meus pais. Mesmo eu grávida, a gente não podia dormir junto, que era pecado, né? Meu pai me obrigou a conversar com os membros da igreja e como eu nunca fui batizada, eu somente perdi alguns privilégios.
Chegou o dia do casamento, foi tudo simples, pois meu pai nem ajudou em nada, o pai de Mateus que fez tudo. Teve um almoço, o avô de Mateus deu as alianças e muitos conhecidos nossos da igreja nem foram porque era pecado e eu estava grávida. O pai de Mateus sugeriu da gente morar no fundo da casa deles, porém precisava de algumas reformas. Então decidimos que até o bebê nascer, moraríamos com meus pais e depois mudaríamos para a casa dos fundos. Hoje, depois que eu conheci seu canal, Dani, eu vejo como eu casei somente para sair de casa. Eu era muito vulnerável, eu não conhecia nada da vida. Os primeiros meses de casado foram bons, porém não tinha nossa privacidade. A minha mãe começou a falar mal de Mateus para o meu pai, que era mais uma boca para eles sustentarem. Isso é uma mentira porque Mateus sempre trabalhou. Ele sempre ajudou nas contas da casa. Até que um dia Mateus cansou das piadinhas que eles faziam e pediu para mim ir embora para o fundo da casa dos pais deles. Aí começou meu segundo inferno. Como namoramos somente por um ano, a gente viveu uma lua de mel no namoro. Mas a gente não conhecia nada um do outro. Então foi tendo briga, minha sogra se metia. Mesmo Mateus não tendo razão, ela passava a mão na cabeça dele. Quando meu bebê completou 6 meses, voltei a trabalhar. Consegui tirar a carteira de motorista. E eu e Mateus juntos compramos nosso primeiro carro. Porém, eram muitas brigas. Mateus continuava não me ajudando em casa, tinha um bebê para cuidar. Eu fui por muito tempo viúva de marido vivo. Cansei das brigas, pensei no futuro do meu filho. Eu não queria que ele vivesse num lar cheio de brigas como eu vivi. Então eu falei que eu ia me separar. No momento eu ganhava pouco, minha única opção era voltar para casa dos meus pais. Mas quando eu fui conversar com meus pais, cata isso, hein? Que eu ia me separar porque não estava feliz. Meu pai disse, pra cá não, casamento é pra sempre. Você que escolheu. Não vai voltar com o seu filho aqui pra casa. Acho que essa foi uma das maiores decepções da minha vida, Dani. Sabendo disso, Mateus aprontava mais e mais, saía de casa, não chegava de madrugada e eu sozinha em casa porque eu não tinha pra onde ir. Mateus dava alguns sinais no namoro, porém eu era carente e eu nem enxergava, sabe? Como a opção anterior não deu certo, eu fui atrás de um outro trabalho. Consegui um para ganhar um pouco melhor. Conversei com o Mateus que eu estava decidida a me mudar de casa, mesmo não tendo nada. Eu não queria nosso filho vivendo num lar de brigas. Ele, escutando isso, resolveu que sim, era hora de sair e era hora da gente sair das asas dos pais dele. Então, depois de 2 anos morando ali no fundo da casa deles, alugamos uma casa e fomos viver eu, Mateus e nosso filho. Sim, nos desentendemos várias vezes, mas a gente amadureceu muito. Mateus quis mudar de verdade, sabe? Ficou mais ativo na vida do filho, me ajudava no serviço de casa. Com isso, fui realizando meu sonho de fazer minha faculdade. Cursei 2 anos, depois tive que trancar a matrícula, pois na época acabei sendo mandada embora do emprego e não tinha como pagar. E Mateus já pagava o aluguel, então com as mensalidades não cabia no nosso orçamento. Hoje temos 12 anos de casados. Já passamos altos e baixos. Mateus é um marido muito incrível. Sempre está do meu lado. A gente optou por ter somente esse filho. Criamos nosso filho com leveza. Nunca precisei dar uma cintada no meu filho. Sempre conversamos as coisas que vamos resolver. Há 2 anos consegui minha tão sonhada graduação. Então ela conseguiu voltar para a faculdade há 2 anos, né? E foi a realização de um pequeno sonho. Ela diz pequeno, mas para mim é um grande sonho, né, gente? Porque sonhos sempre são grandes, né? Eu poderia terminar aqui falando que deu tudo certo, porém eu sofro muito com as coisas que me aconteceram no passado. Eu queria muito tirar essa mágoa que eu sinto dos meus pais, mas eles nunca me pediram desculpa. Eu queria poder chegar neles, abraçar, dizer eu te amo, mas eu não consigo. Eu me acho ingrata, sabe? Eu tenho medo de perder eles e na morte eu me arrepender. Depois, por não ter dito o que eu queria dizer. Porém, eu sinto que ao menos eles me conhecem, que eles não sabem... eu sinto que eles nem me conhecem, que eles não sabem nem quem eu sou de verdade. Eles nunca foram capazes de me perguntar se aquela era a religião que eu queria seguir, tanto que eles me obrigavam. Até hoje eles me cobram por eu não frequentar a igreja deles. Eu fico semanas sem conversar com eles, e quando eles vêm aqui ou eu vou lá,
Eu preciso de dias para me recuperar. É muita energia pesada. Isso sempre me sufocou. Parece que a minha vida não vai para frente. Parece que mesmo que eu tente quebrar esse ciclo de não ser igual aos meus pais, com meu filho, eu não consigo. Eu tenho muito medo de não ser uma boa mãe. E parece que o ciclo começa a se repetir. Hoje estou desempregada há 5 meses. Mesmo o Matheus me dando tudo, tem horas que eu me pego escondendo as coisas que eu comprei, igual minha mãe fazia com meu pai. Eu não consigo ter amizades, parece que eu estou atrapalhando, sabe? Que eu não sou boa, que eu sou desinteressante. Eu tenho tantas dúvidas, tanto remorso, que tem horas que eu só estou aqui pelo meu filho. Essa é a minha história, gente. Um pouquinho, né? Senão daria um livro. Alice, pega e leve nos comentários. Um beijo, Dani. Eu te escuto todos os dias enquanto eu faço o almoço. Alice, um beijo pra você. Adorei sua história, né? Bom você poder dividir isso com a gente, desabafar. Eu acho que quando você escreve, já é também uma forma de desabafo, né? Cara, eu te entendo assim, perfeitamente. Nossa, tudo que você passou ali com seus pais, com certeza deve ter... Assim, eu acho que a gente vive de memórias, né? Tanto boas quanto ruins. E memórias fazem parte da nossa vida. E quando você tem memórias muito pesadas, como foram as suas, essa questão da religião muito pesada dentro de casa, questão do seu pai te bater, né, bater na sua cara, cara, te dar cintada, te bater na frente dos outros, eu imagino o quanto isso deve ter sido ruim pra você. Eu acho assim, você não tem que repetir o ciclo, né? Eu acho que só de você ver que você já está tentando repetir esse ciclo, você já consegue dar uma parada nele, sabe? Olha, amiga, procure um trabalho. Você sempre foi uma mulher que gostou de trabalhar fora, de quis ter suas coisas, foi atrás da sua graduação, fez as coisas por você. Então continue fazendo, não deixe que nada te pare, sabe? Muito legal o seu marido ter visto que tinha que mudar e realmente querer mudar, como você diz. Eu sempre falo, eu acredito na mudança das pessoas, mas elas têm que querer. E elas têm que mostrar pra gente que elas querem, né, gente? Não adianta também falar da boca pra fora. Cara, essa questão de religião me deixa muito estressada. Esse negócio de Armagedon tá vindo, não sei nem que religião fala isso, mas... Esse negócio de religião, Deus me livre, mas, sabe, tem certas religiões que... Cara, como é que seu pai pode ser uma pessoa tão religiosa, tão temente a Deus, e pegar a própria filha e dar na cara dela? Dar cintada na cara dela? Será que isso não é contra a religião? Então isso que eu fico muito chateada de pessoas que estão dentro da igreja pregando uma coisa e estão em casa fazendo outra, sabe? Então assim, isso me angustia até de ouvir. É difícil até de ouvir você contando isso, né? De você, a sua infância, cara, você passar atrás da grade olhando as meninas brincar, isso é uma maldade, né? E você não poder estar lá. E você, imagino você na escola com medo de se sujar, porque senão você ia apanhar em casa. E não era só da boca pra fora, você apanhava mesmo, né? Então assim, você passou coisas muito pesadas que, claro, te deixaram com uma autoestima baixa, te deixaram talvez achando que você era uma pessoa desinteressante. Como que a gente vai ter uma autoestima alta nesse caso? Então, pra você, eu falo como eu falo pra todo mundo. Eu acho que uma terapia é muito bom, no seu caso, né? Pra você ali se descobrir o que aconteceu, o que rolou com você na sua infância, na sua juventude, que você foi oprimida, né? Você não conseguia viver. Eu imagino o seu pavor ali de, sabe, de fazer as coisas, né? Você falar, todo mundo, Dani, ia pro ano novo, eu nunca tinha ido no ano novo. E por causa de uma coisa, como você disse, seus pais nunca perguntaram se você queria seguir aquela religião, né? Mas eles acham assim, eu sigo, meus filhos têm que seguir. É muito complicado, gente. Mas olha, Alice, eu acho assim, primeira coisa... Uma terapia seria maravilhoso pra você, até igual você fala, né? Você nem consegue, assim, chegar perto dos seus pais. Você fala que é uma energia pesada. Eu imagino que seja mesmo, né?
E olha, minha filha, não é porque é pai e mãe. Às vezes a gente tem que dar um tempo mesmo e, sabe, tá longe. Mas eu acho que uma terapia seria maravilhoso, assim, pra você. Se tiver alguma terapeuta que quiser acompanhar a nossa Alice, deixa aí nos comentários. Outra coisa, eu acho que é a questão, assim, você foi lá, você correu atrás dos seus sonhos, você se graduou, você falou que tá 5 meses desempregada. Quando a gente tá desempregada, cara, a gente se sente down mesmo, a gente se sente pra baixo, né? Mesmo que seu marido aí coloque as coisas dentro de casa, mas é uma questão de, eu não acho que nem que é uma questão só de financeiro, é uma questão de realização pessoal também. A gente achar, poxa, que legal, estou trabalhando, estou fazendo algo produtivo pra você, pra sua vida, conhecendo pessoas, vendo pessoas, né? Então eu acho que também é muito bom aí se você correr atrás de um trabalho, começa a mandar currículos, acreditar mais em você, acreditar mais no seu potencial. Eu sei que deve ser complicado a gente fazer isso quando todo mundo te coloca para baixo, mas não deixe que as pessoas te coloquem para baixo. Você tem que acreditar em você. Olha, eu sinto muito assim por tudo que você passou, nada que eu falar aqui vai mudar o que você passou, tá? Mas eu acho que você, como diz, né, aquele ditado, a gente não pode voltar no nosso passado e fazer uma nova história, mas a gente pode fazer uma nova história daqui pra frente. Então você não precisa seguir o ciclo da sua mãe, você pode quebrar isso aí agora, né? Quebra esse ciclo, coloca na sua vida, da sua mente, que você é outra pessoa, não é porque você é filha dela que você tem que estar ali, né, repetindo esse ciclo. Se a gente conseguir uma terapeuta pra você, vai ser muito bom. E é isso, amiga, sabe? Acredita em você, segue em frente e seja feliz, né? Você não pode mudar o que aconteceu lá atrás, mas você pode mudar o que vai acontecer daqui pra frente. E isso é o bom da vida, né, gente? É aquela coisa clichê, mas que é verdade. Todo dia a gente acorda e aí a gente tem um novo capítulo e uma nova história. São nossas decisões que vão decidir os próximos passos da nossa vida, né? O rumo que a gente toma, como a gente vê o mundo, como a gente age. Então, assim, tudo na nossa vida são consequências das nossas escolhas. E você já sabe a escolha que você não quer fazer, Alice. Então, não faça, tá bom? Beijo no seu coração. Fiquem com Deus, amores, e até o próximo. Tchau!